Olá, seja bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No curto de hoje, cédula de R$ 200. Inflação ou só mais um bichinho para a família? O que é o que é? Some com a moeda de 1 centavo e faz surgir uma nota de R$ 200. Se você respondeu o Banco Central, você errou. A resposta é apenas uma: a inflação. Vamos a um pequeno histórico. No final de abril de 2020, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que o Banco Central poderia emitir moeda e comprar títulos sem impactar a inflação. Como mostrado no nosso vídeo, Lula, Meirelles e Guedes defendem golpe financeiro. No início de maio, todos esses políticos defendiam impressão de moeda para combater os efeitos do lockdown e foram em frente com o auxílio emergencial. Em meados de junho, o presidente do Banco Central diz que a meta de inflação não foi abandonada. Já no início de julho, Roberto Campos Neto muda o tom de seu discurso para inflação à vista. E até que enfim chegamos ao fatídico dia 29 de julho de 2020, o dia em que o Banco Central afirmou que criou a cédula de R$ 200. Segundo o Banco Central, a justificativa da criação da cédula foi a redução dos custos de logística da distribuição do dinheiro e a garantia do adequado abastecimento de cédulas na economia nacional, a fim de atender ao aumento da demanda por dinheiro em espécie durante a pandemia. Segundo eles, a medida não terá impacto na base monetária do país, mas nós não aconselhamos vocês a acreditarem na palavra de políticos, e sim analisarem suas ações. Agora vamos aos fatos. Desde a chegada do novo governo em 2018, o Banco Central tem adotado uma política monetária muito similar à das economias desenvolvidas de uma maneira geral, mas principalmente similar à economia americana, adotando taxas de juros cada vez mais baixas a fim de se, entre aspas, estimular a economia. Acontece que, quando você possui a moeda de reserva mundial e é a economia mais poderosa do mundo, como é o caso dos Estados Unidos, você pode se dar ao luxo de jogar suas taxas de juros lá para baixo e expandir a sua base monetária sem consequências tão graves no curto prazo. Além disso, grande parte da dívida do mundo está em dólar, o que aumenta muito a demanda por essa moeda, muito maior do que somente seu mercado interno, fazendo com que a pressão inflacionária seja ainda mais vagarosa. Por outro lado, o Brasil é um país subdesenvolvido, com uma economia sem nenhum bom fundamento e uma moeda exótica que nenhuma pessoa no mundo ousaria ter como parte de suas economias se não fossem pelos enormes juros pagos por segurar títulos da dívida brasileira. Em outras palavras, no mundo não existe demanda por real. Porém, com a queda artificial dos juros no Brasil, não há mais incentivo para a entrada de dólares no país, causando uma pressão na saída de dólares da nossa economia, o que, consequentemente, causa a desvalorização do real. Você então pode se perguntar, mas o que isso tem a ver com a inflação? Bem, as matérias-primas para tudo no mundo são precificadas em dólar, e mais cedo ou mais tarde, o preço de um real enfraquecido no mercado internacional é repassado para os produtos que vemos nas prateleiras das lojas e supermercados. Fora do ambiente de políticas monetárias, para piorar toda a situação, ainda fomos atingidos por uma pandemia que resultou em políticos travestidos de ditadores impedindo todo o comércio de funcionar. Essas medidas resultaram na criação de mais moeda para arcar com programas de auxílio emergencial, causando um grande aumento da base monetária. O mundo, de fato, se encontrava em uma situação singular, em que, devido à pandemia, houve um choque na oferta e na demanda simultaneamente, o que resultava em uma perspectiva baixíssima de inflação caso houvesse expansão da base monetária. Porém, o que esses políticos defensores de impressão de moeda omitiram, por sadismo ou por ignorância, é que isso só seria real no curtíssimo prazo, pois, ao invés de estimularem o lado da oferta com a diminuição de tributos, desregulamentações, entre outros, simplesmente estimularam o lado da demanda, com a entrega de dinheiro diretamente na mão do consumidor. O que aconteceria então quando a demanda começasse a pegar no tranco de novo? A tempestade perfeita para a inflação, demanda artificialmente estimulada e uma oferta capenga. Conhecimentos básicos sobre curva de oferta e demanda. Todos esses fatos se resumem naquela famosa expressão: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, mas na versão do governo. Prestem atenção no que eu digo, mas não prestem atenção no que eu faço. Aqui cabe uma ressalva. Para os economistas da escola austríaca, inflação é a expansão da base monetária, ou seja, é o aumento da quantidade de moeda em circulação. O aumento de preço é simplesmente a consequência dessa expansão. Já para os economistas mainstream, a inflação é o próprio aumento de preço. De qualquer forma, expansão da base monetária e aumento de preços estão intimamente relacionados. Felizmente, a evolução tecnológica nos permite não ficar mais reféns de dinheiro lastreado em honestidade de político. Para as ditaduras literais, só restam as criptomoedas como o Bitcoin.
Para nós brasileiros, além das criptos, ainda nos restam o dólar, que das moedas estatais é a menos pior, o ouro, a prata, entre outros hedges contra a inflação. Já imaginaram se toda a riqueza do mundo fosse preservada de geração em geração e não destruída por políticos com complexo de Deus? Imagine onde estaríamos. Infelizmente, a inflação é ainda mais dura com os mais pobres, já que estes, em sua maioria, não têm conhecimento sobre economia e nem acesso a diferentes ativos financeiros para se proteger do que é conhecido como o pior imposto de todos. Aqui, vemos mais um exemplo clássico das contradições do Estado. Cria dinheiro para dar aos pobres, mas os empobrece ao mesmo tempo. Aos críticos do Bitcoin, apenas deixamos uma mensagem: boa sorte com seus bichinhos de estimação. Obrigado pela sua preferência. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para acompanhar as novidades. Volte sempre!